Bandido bom é bandido morto. Direitos humanos para humanos direitos. Direitos humanos ou direito dos manos? Sou o professor Basílio do canal Historiano e nós temos essa aula para historiar sobre os direitos humanos. Entender a evolução histórica, entender o processo histórico, a afirmação histórica dos direitos humanos. Pessoal, a gente tem que entender que os direitos humanos se situam em um longo processo histórico. Quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos de três tipos de direitos, três blocos de direitos. Os direitos civis, que são vistos como direitos negativos. É a não intervenção do Estado, por exemplo, no seu ir e vir, por exemplo, na sua expressão, por exemplo, na sua propriedade, por exemplo, na sua religião. Nós temos os direitos políticos, os direitos de segunda geração, ou seja, o direito da pessoa intervir no jogo político e no exercício do poder. E, por fim, temos os direitos sociais, que são direitos positivos. Ou seja, ao invés do Estado não fazer algo, o Estado faz algo, especialmente para a educação, para a saúde, para a cultura. Vamos entender um pouco desse processo? E esse processo começa especialmente no século XVIII, século do Iluminismo. Porque como é que o mundo estava? E quando eu falo mundo, eu estou falando Europa. Nós vivemos numa sociedade eurocêntrica. O que é o mundo no século XVIII? É o mundo do antigo regime. É o mundo do absolutismo. É o mundo em que o rei tem todos os poderes. Ele controla tudo. O rei manda prender, o rei manda matar. Você vai falar, mas por quê? Porque ele quer. Não existe uma lei que determina. O rei tem todo o poder. Como assim? Por que o rei tem todo o poder? Porque existe o chamado direito divino. As pessoas veem o rei como uma autoridade quase divina. E por isso o rei detém todos os poderes. Por isso o rei manda prender. Por isso o rei institui a religião oficial. Por isso o rei confisca propriedades. Pessoal, o mundo estava passando por um conjunto enorme de transformações, especialmente porque uma nova classe social surge, a burguesia. E a burguesia surge com um novo discurso, com um discurso pautado nas ideias de liberdade. Este é o século XVIII é o século do iluminismo. E o que a burguesia vai propor? A burguesia vai falar, existem direitos naturais. O ser humano em estado de natureza, ou seja, quando ele nasce, ele tem alguns direitos naturais. E que direitos são esses? O direito à liberdade. Que liberdades são essas? Liberdade de ser livre, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, liberdade de ter a sua propriedade, liberdade de ter a sua religião. Por isso, para que o ser humano goze de seus direitos naturais, o Estado não pode intervir na liberdade deste indivíduo. Além disso, se todos os humanos, todos os seres são naturalmente livres, significa que eles são naturalmente iguais. Ou seja, todos os seres humanos são livres e são iguais. Iguais diante da lei. Ou seja, temos uma lei igual para todos. Essas são as conquistas profundamente revolucionárias da burguesia. E que se manifestam aonde? Se manifestam na Revolução Francesa. Especialmente em 1789, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Todos os homens são livres, todos os homens são iguais perante a lei. O rei não pode fazer o que ele quer, o rei tem que respeitar normas. O Estado agora não está controlado na mão de uma pessoa, mas o Estado é dividido em três, como falou Montesquieu. O mais importante é o legislativo, que faz as leis. O executivo executa as leis. E o judiciário vê se está tudo certinho. Três poderes que vão se equilibrar. Pessoal, essas são as conquistas revolucionárias da burguesia que também se manifestam aonde? Na independência dos Estados Unidos. Ou seja, a ruptura do Pacto Colonial. Nós, norte-americanos, queremos seguir o nosso caminho. Não queremos obedecer um rei que nós não elegemos. Tudo bem? Pessoal, essas são as conquistas revolucionárias da burguesia no século XVIII e no começo do XIX que garantem os direitos civis. Certo? Beleza, vamos para o século XIX. O século XIX já é o século da Revolução Industrial, em que os burgueses, esses mesmos que lutaram por direitos civis, são os grandes proprietários. Só que nas suas propriedades, nas suas fábricas especialmente, você tem um conjunto de trabalhadores que são iguais perante a lei. Eles não são escravos, eles são iguais perante a lei, por isso, já que eles são iguais, um burguês, um industrial e um trabalhador, um proletário, eles são iguais perante a lei, então eles podem celebrar um contrato de trabalho. E o trabalhador, ele é livre para falar, olha, patrão, eu não quero trabalhar,
o senhor está me pagando muito pouco, eu vou buscar um lugar para trabalhar e ganhar melhor. Enfim, as pessoas são livres. Só que, progressivamente, os trabalhadores começaram a perceber que quem fazia as leis eram os industriais. Pelo fato dos industriais fazerem as leis, eles faziam leis que os beneficiassem. Os trabalhadores começaram a fazer uma série de reivindicações. Reduzir a jornada de trabalho, reduzir o trabalho infantil. E eles perceberam que essas reivindicações não eram atendidas por quem detinha o poder. Por isso, os trabalhadores, buscando direitos trabalhistas, vão fazer o quê? Exigir participar da política. Eles vão exigir votarem e serem votados. Ou seja, os primeiros direitos são os direitos civis. Os segundos direitos são os direitos políticos. O direito de que toda pessoa vote e seja votado. Você fala, meu Deus, mas todas as pessoas são iguais perante a lei? Não era assim? Todo mundo não podia participar da eleição? Não. O que foi construído pós-Revolução Francesa é que somente pessoas com determinada renda podem votar e serem votados. É o chamado voto censitário. É a chamada democracia, porque é, de alguma forma, uma democracia, mas democracia para as classes superiores. E é em relação a isso que os trabalhadores vão brigar. Eles vão falar, se todos são iguais perante a lei, todos têm que votar e serem votados. E vão conquistar esses direitos. Sobretudo por meio do sufrágio universal. Beleza? Vamos lá. Pessoal, no século XX, essa discussão dos direitos permanece. Por quê? Porque nós já temos os direitos civis, ou seja, coisas que o Estado não pode fazer. Nós já temos os direitos políticos, coisas que, meios pelos quais as pessoas podem acessar ao poder. Só que mesmo assim, o mundo permanecia profundamente desigual. Pessoas tinham muita riqueza, enquanto as outras viviam numa imensa pobreza. Os direitos políticos não conseguiram transformar isso. Por isso, pessoas começaram a propor direitos sociais, ou seja, direitos em que o Estado tem que agir, garantindo o quê? Garantindo a educação, garantindo a saúde, garantindo o acesso à cultura. Porque se compreende que são direitos básicos, direitos essenciais para que cada ser humano viva com dignidade. São direitos essenciais para a dignidade do ser humano. E quando é que esses direitos sociais vão estar presentes? Vão estar presentes em 1848 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Em que contexto que essa declaração acontece? Pós-Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, um mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos estavam falando, é fundamental garantir direitos civis e direitos políticos, para que não vivamos numa ditadura como a União Soviética, para que as pessoas tenham liberdades. Os Estados Unidos se coloca como a terra da liberdade. Enquanto isso, a União Soviética está falando, olha só, não adianta ter liberdade, não adianta você poder participar da política se você não tem acesso a coisas básicas, acesso a uma igualdade básica. Então a União Soviética se coloca como o Estado da igualdade. E a União Soviética vai brigar na Conferência dos Direitos Humanos por direitos sociais, ou seja, a ação afirmativa do Estado. Tudo bem? Pessoal, então é isso que de fato ficou acordado. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais como algo básico, algo necessário, algo essencial para a manutenção da dignidade humana. Tudo bem? Porém, em meados da década de 70, 1970, este Estado, chamado Estado de Bem-Estar Social, que garantia essas coisas, como educação, saúde e cultura, começou a ter problemas. E algumas pessoas começaram a falar, nada do Estado fazer essas coisas, educação, saúde, cultura, nada a ver. O Estado bom é o Estado que é mínimo. É o Estado que cuida do quê? Cuida da segurança somente, cuida da segurança e da manutenção das leis. Você quer educação, paga. Você quer saúde, paga. Você quer cultura, paga. Por quê? E qual era a narrativa? O Estado, para fazer tudo isso, para fazer um bem-estar social, está intervindo na liberdade dos indivíduos. Está tomando dinheiro dos indivíduos para construir todas essas coisas. Pessoal, esse é o discurso, chamado discurso neoliberal, que vai crescer a partir da década de 1970, sobretudo com a crise no mundo capitalista, com a crise do petróleo. E nós chegamos o quê? Nós chegamos no século XXI com esse discurso.
com o liberalismo, e o liberalismo que lá atrás, no 18, foi profundamente revolucionário, no século 21 ele é profundamente conservador. Então é o Estado mínimo, o Estado que não atua na educação, na saúde e na cultura, deixa tudo isso na mão da iniciativa privada, mas por outro lado, e contraditoriamente, ele é conservador. Ou seja, ele fala, temos que ter esse conjunto de liberdades somente para os cidadãos de bem. O que é cidadão de bem? Mas todas as pessoas não são humanas? Se a pessoa cometeu um crime, ela não tem que ser julgada pelo crime e ir para a cadeia? Enfim, quais as causas dos problemas? A gente está vendo a consequência, a gente vai tratar somente a consequência e não as causas? Enfim, esse liberalismo conservador do século XXI é que possibilita esta aparente contradição entre um Estado mínimo, um Estado que não se faz presente, ao mesmo tempo você quer o quê? Pena de morte, você quer o quê? Extermínio de determinada população, ou seja, você quer a ação do Estado, uma ação de punitivismo e não uma ação de solução de problemas e intervenção na realidade social. Pessoal, essa é uma tentativa de historicizar os direitos humanos, de historicizar esse longo processo de conquistas. Direitos não se concedem, direitos se conquistam. E é fundamental entender a importância dos direitos humanos, porque garantem, ou menos na teoria, a dignidade do ser humano e a manutenção da ordem social. Por quê? Pessoal, um dos primeiros contratualistas, Sr. Thomas Hobbes. O Hobbes fala o quê? Lupus homo lupus, o homem é o lobo do homem. Se solta uma porrada de ser humano junto, vira um caos. Por isso precisamos de leis, precisamos de regras, precisamos de normas, certo? Enfim, é importante a gente historicizar um pouco as questões. Professor Basílio, canal Historiando.